Boa noite, irmãos. A graça e a paz a todos, amém? É sempre assim, né? Quando tem um alto aqui, tem que abaixar o microfone. Quando é um baixo, tem que levantar o microfone, aumentar a estatura, né? Depende de alguns, tem até que tirar o púlpito. Né? Para alguns, tem até que tirar o púlpito aqui para... Mas, amém, né? Glória a Deus, estamos aqui novamente para ouvirmos aquilo que Deus tem a falar aos nossos corações. Eu louvo a Deus pela vida dessa igreja. E obrigado mais uma vez, pastor Marcelo, pelo convite, pela confiança também, né, de ceder o púlpito para que eu pudesse ministrar a palavra e assim desafiar os nossos corações, né, não só o da igreja, mas o meu coração também, para essa obra missionária, obra que Deus tem colocado como responsabilidade minha e responsabilidade sua também. Tá bom, irmãos? Eu sempre, quando vou preparar uma mensagem, eu sempre me lembro, eu tinha um professor lá no Instituto, e eu disse para ele uma vez, eu fui convidado para pregar, né? Ele falou assim, você sabe qual que é a primeira coisa que você tem que fazer? Eu falei assim, escolher o tema, né? Ele disse, não, a primeira coisa que tem que fazer é orar, né? Pastor José Satiro, né? Isso faz algum tempo, não muito, né? Mas faz algum tempo que eu estive no seminário e eu me lembro dessas palavras ainda, pastor, né? Que a nossa vida na ministração da palavra de Deus, primeiramente temos que orar ao Senhor e buscar a direção de Deus na ministração da palavra. Pois bem, aqui nessa igreja, temos aqui 4 pastores, né? Um está em viagem lá para o Paraná, retornando em breve, né? E com certeza vai assumir um trabalho lá no Paraná. Temos aqui um pastor que é missionário também no cárcere. Temos ali um pós-graduando em missiologia, né, irmão Marcelo, e coube a mim essa responsabilidade de ministrar a palavra de Deus ao coração dos irmãos. Eu costumo dizer que é uma grande responsabilidade pregar a palavra. Eu me lembro quando eu era adolescente, pastor Alexandre, ali no centro, na rua General Osório, esquina com a Anchieta, tinha um cinema ali. Hoje é uma igreja. Eu me lembro que quando eu era adolescente, pastor Satiro, dominicalmente, eu estava naquele cinema. E aquele cinema estava lotado, repleto de pessoas. E ali tinha um show de calouros, né? Tinha um show de calouros. E por algumas vezes eu estive nesse show de calouros para tentar cantar uma música. E todas as vezes que eu tentava cantar aquela música, irmão Walter, soava uma campainha. Soava uma campainha, um gongo, né? E aí eu vi que não dava para coisa mesmo, pastor Marcelo, né? Não dava para isso. Mas ali, irmãos, eu me lembro que quando eu frequentava aquele lugar, eu não ficava assim com o meu coração tão palpitante e como eu estou agora em ministrar a palavra de Deus. Isso significa que quando nós estamos com essa responsabilidade de ministrar a palavra, ali era apenas uma diversão. Mas quando nós estamos com a responsabilidade de pregar a palavra de Deus, nós devemos nos conscientizar que nós estamos na total dependência do Espírito Santo de Deus, né? Tenho pensado, muitas vezes nós preparamos a mensagem, estudamos a mensagem, nos debruçamos em cima da mensagem, mas nós, na verdade, não sabemos de que maneira ela sairá para atingir o coração dos irmãos. Não sabemos de que maneira ela vai sair. Pois bem, ontem, pregando aqui, desafiando os irmãos em relação passou a cega, findou o verão e ainda não estamos salvos, eu trouxe 6 pontos, né, respondendo alguns porquês
que nós não estamos salvos. Jeremias capítulo 8, versículo 20: passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Aí eu peguei um comentário da Bíblia Diário de Vivir, que tem algo para nós nessa noite, que diz assim, baseado nessas palavras do profeta Jeremias: estas palavras oferecem uma ilustração vívida da impressão do Jeremias que viu seu povo rechaçar a Deus. Respondeu com angústia ao mundo que morria em pecado. Ainda vemos esse mundo que morre em pecado por rechaçar a Deus. Mas quão frequentemente nos quebranta o coração por amigos e vizinhos perdidos, por nosso mundo perdido. Só quando tivermos o tipo de interesse que Jeremias sentiu, nós seremos motivados a ajudar ou a pregar a palavra. Devemos começar por pedir que Deus quebrante nossos corações pelo mundo que o ama. O que nós não temos visto ultimamente são pessoas se quebrantando realmente na presença de Deus, ou chorando na presença de Deus, irmãos. Por tão grandioso amor do seu Filho Jesus demonstrado ali naquela cruz do Calvário. E o maior peso que o Senhor carregou sobre si não foi aquela cruz, foram os nossos pecados. E esta passagem significa que a colheita é muito importante para Deus. Quando nós lemos esse texto de Jeremias, onde ele diz: passou a cega, findou-se o verão e ainda não estamos salvos, muitas pessoas achavam que Jeremias era um homem louco, talvez, porque a cega era o tempo da colheita, né? Era o tempo da colheita. E naquela época o povo não conseguiu colher nada, mas eles tinham ainda uma esperança que quando viesse o verão, quando eles pudessem colher os frutos, eles poderiam ver a manifestação de Deus. Mas isso também não aconteceu. Passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. João capítulo 4, versículo 35 e 36 diz assim: não dizeis vós, ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Ora, eu vos digo, levantai os olhos e vede os campos que já estão brancos para a ceifa. Quem ceifa já está recebendo recompensa e ajuntando fruto para a vida eterna, para o que semeia e o que ceifa juntamente se regozijem. E Provérbios capítulo 11, versículo 30 diz assim: o fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas, sábio é. O que ganha almas, sábio é. Nós temos observado, no contexto em que nós vivemos, no mundo em que nós vivemos, algo tão decepcionante, não é, irmãos? Algo que tem realmente nos causado tristeza muitas vezes. Porque nós queremos um mundo melhor, é verdade ou não? Você não deseja um mundo melhor? Eu desejo um mundo melhor. Nós desejamos um mundo melhor. Mas para que possa haver um mundo melhor, nós temos que ver pessoas transformadas pelo poder de Deus. Temos que ver pessoas transformadas pelo poder da palavra de Deus. E para que possa haver pessoas transformadas pelo poder da palavra de Deus, eu e você temos que ser um instrumento nas mãos de Deus para levar essa palavra para esse mundo que ainda jaz no maligno. Mas, irmãos, muitas vezes nós, como foi ministrado ontem, porque nós não estamos salvos, é que nós olhamos para as nossas próprias necessidades e não vemos a necessidade em que o mundo está enfrentando nos dias atuais. É lógico,
Eu e você queremos viver num mundo melhor. Eu e você queremos viver num mundo de paz, viver num mundo onde não haja corrupção, viver num mundo onde esses políticos que estão lá possam ser bênção na vida da nação e não maldição na vida da nação. Não é verdade? Mas você vai dizer, mas pastor, são muitos que estão perdidos. Verdade, irmão, são muitos que estão perdidos. Certa vez, quando eu estava no Paraná, eu comecei a fazer um trabalho de porta a porta, sozinho, levando ali uma pesquisa sobre religião. Eram 10 perguntas. Os jovens conhecem esse trabalho de pesquisa de religião, porque já fizeram esse trabalho aqui na nossa cidade, né? Não sei se o Esdras fez junto com o Eliam, mas é mais ou menos baseado naquela pesquisa, naquele padrão ali de pesquisas de 10 perguntas. E eu estava, todos os dias pela manhã, eu saía fazendo essa pesquisa, oferecendo estudo bíblico, batendo de porta em porta, visitei 500 casas. Dessas 500 casas, pelo menos umas 50 se diziam crentes, mas apenas 2, numa das perguntas, responderam ali: por que você merece o céu? Apenas 2 respondeu: porque um dia eu entreguei a minha vida a Cristo, eu o aceitei como meu único e suficiente Salvador. Apenas 2. Mas teve um dia que me entristeceu muito, sabe? Teve um dia que eu fiquei muito chateado, fiquei muito triste, porque assim que eu saí de uma residência, do lado tinha um barzinho, e assim que eu virei as costas, o dono daquele barzinho olhou para mim, olhou para o seu colega e disse: está aí um Miranda Leal. Os irmãos talvez não conheçam quem é Miranda Leal, mas Miranda Leal é um pastor que tinha lá na cidade de Maringá, onde a igreja dele era no formato de uma arca, que o interesse dele era apenas financeiro. Por incrível que pareça, o nome daquele homem era Alessio Miranda Leal. Mas ninguém conhecia ele como Alessio, era Miranda Leal, né? Graças a Deus. Então, irmãos, e o nome desse homem, Miranda Leal, corria ali nas cidades circunvizinhas como Me Manda Real. Me Manda Real. Então, eu fiquei muito triste quando eu vi isso pelas minhas costas. Cheguei em casa bravo, nervoso, chateado, triste, e disse: Senhor, não vou fazer mais esse trabalho. Não vou fazer mais. Aí, de repente, eu entro no meu e-mail, tem um e-mail que foi meu cunhado que mandou, onde conta uma história de um homem que estava jogando estrela do mar. Eu sempre falo conchinha, mas a minha esposa sempre me corrige, que é estrela do mar. Ali andando na praia, pegava aquelas estrelas do mar, e arremessava novamente para o mar. Aí passou um camarada e disse: mas o que você está fazendo? Estou devolvendo essa estrela até o mar. Enquanto você devolve uma, milhares são jogadas de novo para a areia. Que diferença vai fazer isso? Que diferença isso faz? Aí ele abaixou-se, pegou uma estrela, arremessou o mais longe que ele podia e disse: para essa eu fiz a diferença. Por isso, irmãos, nós vivemos num mundo em que tem muitas pessoas perdidas ainda. Muitas pessoas perdidas. E se eu pregar para uma, ganhá-la para Jesus, que diferença faz? Uma alma vale mais que o mundo inteiro, diz a palavra. Aquele que ganha a alma, sábio é. Se nós queremos viver um mundo transformado, um mundo mudado, nós temos que levar essa mensagem, levar a palavra de Deus a essas pessoas. Amém? Ontem nós falamos de 4 porquês. Não, 6 porquês. Abra comigo agora a sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 4, versículo de número 27. João capítulo 4, versículo 27 diz assim: neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto a mulher deixou o seu cântaro,
foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse inteirinho, os discípulos lhe rogaram, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós ainda: há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa, e em tesouro o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e o outro é o ceifeiro. E eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho daquela mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós temos ouvido e sabemos que este é o verdadeiro, o Salvador do mundo. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, clamamos ao Senhor orientação na ministração da Tua palavra, e que ela fale aos nossos corações. Isso eu te peço em nome de Jesus. Amém? Nós estamos vivendo, irmãos, num momento muito emocionante da história da humanidade. Há mais pessoas vivas hoje do que jamais houve. Há mais pessoas vivas hoje do que jamais houve. Segundo o IBGE, em 1963, o ano em que eu nasci, talvez eu já estava inserido ali, no ano em que eu nasci, havia, por exemplo, 78 milhões e 85 mil pessoas. 78 milhões e 850 mil pessoas, habitantes no nosso país. Já em 2016, 207 milhões e 700 mil pessoas. 2017, então, olha, nem se fala, né? Talvez já tenha ultrapassado aí os 208 milhões. Talvez tenha nascido aí pelo menos 300 mil pessoas durante esse ano. Não sei. Mas há mais pessoas habitando no nosso planeta, na Terra, no nosso país Brasil, do que na sua descoberta. Há um potencial muito grande para que milhões de almas possam ser colhidas no reino. Eu digo, no nosso país. Uns dizem que existe mais ou menos 40 milhões de evangélicos no nosso país. Mas se nós peneirarmos bem, acho que, que nem diz o ditado, se gritar, pega ladrão, não fica um, Há um grande potencial, irmãos, para nós colhermos essas almas. É muitas pessoas que habitam no nosso país. Jesus, ele experimentou essa colheita ali em Samaria, a partir do encontro que ele teve com essa mulher samaritana. E nós podemos, irmãos, vislumbrar,
com aquilo que Jesus fez. Ou nós podemos vislumbrar com alguns princípios dessa colheita, em que Jesus deixou aqui exposto na sua palavra, para que eu e você pudéssemos entender, né, e aplicar nas nossas vidas. Há muitas almas a serem colhidas no nosso país. Tá certo? Nós estamos falando, o tema é ainda não estamos salvos, é um contexto mundial, onde vemos fotos aí de crianças sendo treinadas pelo Talibã para entregarem as suas vidas à morte, né? Para que possam satisfazer a liderança desse Talibã. Mas eu quero apresentar para os irmãos pelo menos 4 coisas que nós devemos fazer para termos uma grande colheita. Pelo menos 4 coisas aqui. A primeira coisa, irmãos, que eu quero apresentar para os irmãos é que nós temos que levantar os nossos olhos e ver as terras. Jesus diz assim no versículo 35: Eu, porém, vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Nós temos que levantar os nossos olhos e ver que os campos já estão prontos para serem colhidos. Estão prontos para serem trazidos até a presença do Senhor. Nesse texto, Jesus está tratando de deixar os seus discípulos conscientes do grande aspecto da vida. O que interessa para o Senhor Jesus aqui é as coisas de natureza espiritual. Só que os seus discípulos, da mesma forma que eu e você, muitas vezes estamos com os nossos olhos focados naquilo que é material. Estamos olhando para aquilo que é material, aquilo que perece, aquilo que logo se acaba. Nós temos aqui no versículo 8, por exemplo, do capítulo 4, onde, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Obviamente eles estavam com fome e precisavam se alimentar. Eles estavam focados nas coisas que era material. Versículo 27 diz assim: Neste ponto chegaram os seus discípulos e logo se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles lhe disse: Que perguntas? Ou por que fala com ela? No versículo de número 31, nesse inteirinho, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Mestre, come. Mestre, come. No versículo 33, diziam então os seus discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia, porventura, alguém lhe trazido o que comer? Eles estavam preocupados, irmãos, com a natureza material, com as coisas materiais desse mundo, preocupado em apenas fazer o quê? Encher a barriga. Obviamente eles estavam com fome, eles estavam querendo se alimentar, e eles estavam também preocupados com o seu mestre. Mas Jesus, irmãos, ele estava focando, mostrando para os seus discípulos aqui, que o espiritual é muito mais importante. As coisas espirituais eram muito mais importantes, porque o objetivo do Senhor Jesus aqui, o importante para o Senhor Jesus era o quê? Salvar. O importante para Jesus era ganhar almas para Ele, e não ficar preocupado com as coisas materiais. Por isso que Ele diz: nós temos que erguer os nossos olhos e ver que os campos já estão prontos para serem colhidos.
eu estava sentado aqui na frente e não deu para eu verificar sobre quando o pastor pediu para levantar a mão dos ceifeiros, né? Não vou pedir para você levantar a mão de novo, não. Mas você está pronto realmente para ser um desse ceifeiro? Um desse que vai buscar, um desse que vai colher? Você já levantou os seus olhos e verificou que existem pessoas se perdendo não muito longe de você, do seu lado? Uma coisa que nos entristece muitas vezes, irmãos, é quando nós vamos num velório de um colega de trabalho, de um parente nosso, que ainda não é crente, não é? Ficamos ali muitas vezes nos lamentando por aquele corpo que está exposto em um caixão, e pelo nosso conhecimento, nós sabemos que aquela alma já não está naquele corpo, e aquela alma já está perecendo, já está sofrendo, e nós não podemos fazer mais nada por ela. Jesus diz assim: levantai os vossos olhos e vede as terras, vede as pessoas que estão ao seu redor se perdendo, caminhando, como diz alguns, a passos largos para o inferno. Mas Jesus, ele estava preocupado, irmãos, com as coisas espirituais, porque as coisas espirituais são mais importantes. Quando Jesus fez a multiplicação dos pães e peixes, dos 2 pães e dos 5 peixes, acho que acertei, né? Dos 2 pães e dos 5 peixes, ele diz ali, irmãos, no finalzinho lá no versículo 26, Jesus, capítulo 6, versículo 26, respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. As pessoas estão procurando Jesus por causa das coisas materiais e esquecendo das coisas espirituais. E ele continua: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Jesus estava preocupado com as coisas espirituais, enquanto muitos de nós estamos preocupados com as coisas materiais. Às vezes nós, irmãos, como os discípulos de Jesus, nós somos culpados da miopia. Miopia é um distúrbio visual, é a má visão quando nós não enxergamos ao longe. Quando nós não enxergamos ao longe. Eu digo também que muitas vezes nós não enxergamos perto, porque eu com esses óculos aqui, vocês estão todos embaçados, mas aqui perto está tudo nítido. Muitas vezes, irmãos, nós precisamos colocar um óculos para enxergar as coisas que estão perto de nós também. Eu fui buscar alguma coisa no Facebook, né? E quando abri ali Templo Batista Bíblico de Campinas, a irmã que publicou está ali sentada também. Tem um texto muito interessante ali, irmãos. Se você não abriu o Facebook ali do Templo Batista Bíblico, eu vou ler esse texto para você. Diz assim: gaste a sua vida renovando a sua mente na palavra de Deus, como se a sua própria vida dependesse disso, porque eu posso te garantir, ela depende disso. Paul Washer. Gaste a sua vida renovando a sua mente na palavra de Deus, como se a sua própria vida dependesse disso. Eu posso te garantir, ela depende disso. Paul Washer. Depois você vai lá na página do Templo Batista Bíblico e vê lá. Tem essa postagem aqui. Nós facilmente ficamos agarrados às coisas material.
Mesmo nas questões espirituais, fechamos os olhos para o que é realmente importante e olhamos apenas para aquilo que é trivial, né? Aquilo que é do nosso dia a dia. As coisas que são importantes nós muitas vezes deixamos de lado e olhamos só para as coisas triviais. Não buscamos um conhecimento mais profundo da palavra de Deus. Nós chegamos no domingo na escola bíblica dominical e recebemos o alimento que o professor preparou. Num culto à noite recebemos a mensagem que o pastor ministra, o irmão, o obreiro ministra, e durante a semana nada mais. Aquilo que é importante na nossa vida espiritual nós deixamos de lado. Fazemos igual o nosso alimento durante a semana: arroz, feijão e ovo, ou um bife. E quando chega no final de semana, arroz, feijão, macarrão, frango assado, costela assada, né? Nos alimentamos com bastante suculência. Há muitas áreas, irmãos, em que temos necessidade de levantar os nossos olhos, no versículo 35, ou alargar os nossos horizontes, mas nenhuma delas é mais importante do que a evangelização. Tem uma fonte aqui, segundo Brent Hunter, em Personal Work 101, durante os próximos minuto, 156 pessoas morrerão sem esperança. Durante uma hora, 9.360 pessoas vão morrer sem esperança. Durante o dia, 224.640 pessoas morrerão sem esperança. Durante a semana, 1.572.480 pessoas morrerão sem esperança. Durante um ano, 81 bilhões 768.960 pessoas vão morrer sem esperança. 2,6 segundos, alguém vai morrer sem esperança. Se você colocar em uma fila essas pessoas que estão sem Cristo, a fila seria de 750 milhas. Aí você calcula por 1.000 e pouco, né? Que é uma milha, 1.000 e poucos metros, talvez, ou de comprimento. Poderia circular a Terra 30 vezes. E o pior, a fila cresce mais 20 milhas a cada dia. Auxílios para o Púlpito, volume 13, número 5, março de 1988. Está bem atualizado isso, né? 1988. A primeira coisa, então, irmãos, é levantar os nossos olhos e ver, né, as terras, observar as terras, observar as pessoas que estão ao nosso lado. A segunda coisa é fazer a vontade de Deus e a sua obra. Versículo 34. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Fazer a vontade de Deus e a sua obra. Agora abra comigo em 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. A vontade de Deus, irmãos, é a colheita. A sua vontade é que ninguém se perca, que ninguém pereça. A palavra de Deus diz assim, versículo 9, capítulo 3: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Que ninguém se perca. A vontade de Deus é que eu e você vamos lá e vamos colher, irmãos. Colher almas para
para Cristo, colher almas para morar no céu juntamente conosco. Que alegria será nossa quando nós chegarmos no céu. Obviamente nós vamos querer abraçar Jesus, ver Jesus, beijar Jesus, né? Talvez falar assim, mostra aí, Senhor, as marcas da sua mão, né? o furo, fazer igual Tomé, chega lá e... Mas a alegria nossa, irmãos, vai ser ver milhares, ou vamos colocar dezenas, né, de pessoas que nós ganhamos para Cristo. Alguns talvez tenham o privilégio de ganhar milhares. Eu ganhei apenas umas dezenas. E a minha alegria será de ver essas pessoas lá no céu. Fazer a vontade de Deus e a sua obra. Jesus, ele estava interessado em completar a vontade do Pai. Não é o suficiente começar, mas o importante é nós terminarmos aquilo que nós começamos. E o Senhor Jesus, né? Deus, através de Paulo, escrevendo aos Filipenses, aquele que começou a boa obra em vocês, ele vai te aperfeiçoar até o grande dia. Nós somos pessoas que estamos em aperfeiçoamento. Deus está trabalhando em nós. Ele não desistiu de nós. Ele está completando a sua obra em nós. Mas o interessante, irmãos, é que Jesus, ele veio para completar e fazer a vontade de Deus. Veio aqui para fazer a vontade do Pai. Vimos aquela música que o irmão solou ali no cavaquinho, né? Eu estava lá no céu. Filho querido, eu preciso que você vá aí para salvar essas pessoas. E quando Jesus, irmãos, ele chegou naquela cruz, ele disse: está consumado. Pronto, Pai, completei o serviço. Está consumado. Está tudo pronto. O apóstolo Paulo, ele diz também: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Quando nós olhamos para esses homens, irmãos, nós ficamos assim impressionados com a ousadia que eles tinham em pregar a palavra de Deus. E muitas vezes nós nos acovardamos, nos amedrontamos diante de algumas pessoas que muitas vezes, quando nós falamos de Jesus, elas começam a zombar de nós, nós ficamos acovardados, como foi o meu caso lá no Paraná também. Mas quando nós recebemos a palavra de Deus, e ela nos dá ânimo novamente, ela nos dá vigor novamente, para que nós abraçamos essa causa e vamos em frente em pregar a palavra de Deus. Jeremias, irmãos, foi um homem que sofreu todo tipo de afronta, mas ele não deixou de pregar, de falar, anunciar aquilo que o Senhor havia colocado em seus lábios, em seu coração, para o povo. Chegou um momento em que Jeremias, no capítulo 15, versículo 16, ele diz assim: achando-se as tuas palavras, logo as comi, e elas foram para mim refrigério para a minha alma. Amém, irmãos? Muitas vezes nos encontramos abatido, queremos desanimar, queremos desistir, mas nós temos que continuar a fazer a vontade de Deus, e quando nós recebemos a palavra de Deus, ela nos anima, ela nos fortalece, para que eu e você possamos prosseguir em fazer a vontade de Deus. Ainda mais quando nós vemos que a palavra que nós pregamos resulta em fruto. Pessoas se rendendo aos pés de Cristo, pessoas aceitando Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, pessoas descendo as águas e sendo batizadas. Isso nos alegra, isso nos anima, isso nos fortalece, isso nos motiva para continuar a fazer a vontade de Deus e a sua obra. Irmãos, eu estava certa vez visitando uma igreja, eu e minha esposa, a Penha, estávamos lá em Paranavaí novamente, visitando uma igreja.
né? Uma igreja onde um pastor amigo nosso começou um trabalho em igreja em células. Nós estávamos ali naquela igreja, eu e a Penha, visitando o nosso amigo que tinha começado o trabalho, e de repente alguém bate no meu ombro: oi pastor, tudo bem? Eu digo assim: tudo bem. Mas da onde a irmã me conhece? Da onde a irmã me conhece? Ela falou assim: pastor, o senhor se lembra quando a primeira igreja batista aqui de Paranavaí estava sem pastor? E o senhor foi lá na minha casa visitar os meus familiares, visitar o meu pai, visitar a minha mãe? A gente começa a trazer a lembrança, né? Algumas coisas. Muitas delas eu não lembro, né? Eu acabo esquecendo. Até para vir para o templo aqui hoje, eu quase estava indo para Peniel. Estava indo para lá. Achei que eu estava indo para lá. Mas aí veio a memória aquela visita que eu fiz na casa daquela irmã. Ela disse assim para mim: pastor, porque o senhor foi visitar meu pai e minha mãe. Logo, algum tempo depois, meu pai partiu. E por aquela visita que o senhor fez na minha casa, eu tenho certeza que meu pai está na glória. Porque naquele dia, pastor, o senhor pregou a palavra ali na minha casa. O senhor mostrou o plano da salvação para o meu pai, para a minha mãe. O senhor não sabe, mas logo depois meu pai aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador. É isso que nos motiva, irmãos, a continuar a fazer a vontade de Deus. Eu nem lembrava mais desse episódio. Quantos fatos você tem um testemunho para contar? Você tem algo para dizer daquilo que Deus realizou através da sua vida? Que pessoa aceitou a Cristo através do seu testemunho, através da sua vida? Nós temos que entender, irmãos, que a hora é agora. A hora é agora. O natural deveria ser assim. A hora é agora. Somos motivados, então vamos agora, é fazer agora o trabalho. Outros podem ter semeado, mas nós vamos colher. Outros semearam, nós vamos colher. Houve uma fundação mesmo entre os samaritanos para compreender o Evangelho. Aquela mulher disse para Jesus: Jacó era o meu pai, Jacó era o pai dela. Ela sabia, irmãos, que o Messias haveria de vir. Jesus, ele apenas colheu aquilo que já foi plantado. A colheita é uma bênção, mas nós não podemos nos esquecer daquele que semeou também. O semeador e o ceifeiro serão felizes juntos. Você está plantando a sua promessa de fé nesta noite, investindo na vida de um irmão, de uma irmã que está nos campos pregando a palavra de Deus. Você está semeando, e quando ele colher, você vai se alegrar, e com certeza você terá participação na salvação da alma daquela pessoa também. A terceira coisa, irmãos, é ter visão para isso. Jesus, ele disse, versículo 35, na parte B, voltar aqui para o texto: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Os discípulos não podiam enxergar isso. Os discípulos não podiam ver isso, porque eles estavam mais preocupados, primeiro matar a sua fome. Primeiro matar a sua fome. Eles estavam mais preocupados com as coisas primárias. E muitas vezes, irmãos, quando nós colocamos os nossos olhos nas coisas espirituais, parece que nós ficamos cegos para enxergar as coisas que estão acontecendo ao nosso
redor. Não, este ano eu vou trocar de carro. Não, eu vou trabalhar que eu vou trocar de carro. Você faz das tripas o coração. É isso que diz mesmo? Você faz das tripas o coração. Mas chega no final do ano, eu quero trocar de carro. A sua preocupação é o carro. Você está preocupado com as coisas materiais. Aquilo que está acontecendo ao seu redor, não é problema meu. Os discípulos estavam preocupados em alimentar-se, em matar a sua fome. Como muitos que andaram com Jesus, estavam mais preocupados em saciar a sua fome, receber uma cura, receber uma libertação, viver próspero financeiramente falando. Nós temos que ter visão para as coisas que são espirituais. A visão, irmãos, ela é crucial para as nossas vidas. A visão, quero que você abra lá em Mateus capítulo 6. Sem ela, sem a visão, nós vamos perecer. Capítulo 6, versículo de número 22. O pastor disse, você pode pregar até a hora que você quiser. Agora, se os irmãos vão continuar no templo, eu não sei, né? Mas já estamos encerrando, tá bom, irmãos? Versículo de número 22 diz assim: são os olhos, a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que está em ti, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Mas pelo que eu pude observar aqui nessa noite, todos nós temos essa luz de Jesus, amém, irmãos? Temos essa luz de Jesus. A nossa visão, ela vai nos conduzir. Se o nosso olhar for bom, todo o nosso corpo será bom, tudo aquilo que nós fizermos será bom. Mas se o nosso olhar for mal, de que vale? De que vale? Nada. E a quarta e última coisa que eu quero apresentar para os irmãos. Princípios para uma boa colheita. Levantar os seus olhos, fazer a vontade de Deus, ter visão para isso. E agora, irmãos, se prepare para ser abençoado, amém? Se prepare para ser abençoado. Versículo de número 36 diz assim, capítulo 4:36. Estou em Mateus, perdão. João 4:36. João 4:36. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e em tesouro o seu fruto para a vida eterna. E de certo se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Então se prepare para ser abençoado. O ceifador recebe salários. E o Senhor da messe, Ele é um bom pagador. O nosso Senhor, Ele é um bom pagador. Por isso, irmãos, nós podemos esperar uma grande colheita de bênção, se nós cumprirmos aquilo que o Senhor tem prometido, se nós obedecermos aquilo que o Senhor tem colocado na sua palavra para nós.
e com certeza você será ricamente abençoado. Ele não vai esquecer daquilo que você tem realizado na obra dele. Ele é um bom pagador. Ele é um bom pagador. E nós podemos esperar uma grande bênção nessa colheita, porque muitos ainda não estão salvos. Muitos estão clamando: ainda não estamos salvos. E como nós temos, em pleno século 21, mais de 207 milhões de pessoas, 207 milhões de pessoas morando no nosso país, agora você imagina o tamanho da sua colheita. Imagina o tamanho da sua colheita. Imagina então o tamanho da bênção que você receberá do Senhor da Messe, da bênção que você vai receber. E ele diz que nós temos que trabalhar não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. E selo é garantia. Selo significa que ele não pode voltar atrás daquilo que ele prometeu. Está selado e pronto. Concluindo, a interação de Jesus com a mulher samaritana nos ensina estes princípios de colheita. Será que estamos preparados para entrar na colheita? Para reconhecer o tempo e dedicar nossas vidas ao Senhor da Messe? Provérbios capítulo 10, versículo 5 diz assim: o que ajunta no verão é filho prudente, mas o que dorme à cega é filho que envergonha. Levantai os vossos olhos e vede as terras. Princípio para uma boa colheita. E o mais impressionante de tudo isso, irmãos, é que aquela mulher, ela não ficou quieta. Ela não ficou quieta. E ela foi anunciar. Ela foi anunciar. Tanto é que no versículo 42, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Aquela mulher não ficou quieta, ela foi e proclamou Jesus como Salvador. Quero novamente passar o vídeo de ontem, para que os irmãos possam... É 3 minutinhos, eu fiz um corte no vídeo, ele ficou apenas com 3 minutos.